EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma lição do Manual do Discipulador. Toda a igreja discipulada ganhando vidas e cuidando muito bem delas. Nós trabalhamos em equipe de discipulado apostólico. Vamos para a lição de número 4, a igreja. Leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. O que é a igreja? A palavra igreja vem do grego eklésia, que literalmente significa chamados para fora, com o objetivo de formar uma assembleia. Assim, ao recebermos a Cristo, somos chamados para fora do mundo, para sermos uma comunidade que teve um encontro com Deus e vive para servi-lo. A igreja não é o templo onde nós nos reunimos, mas é formada pelas pessoas salvas por Cristo Jesus, constituindo-se o santuário de Deus e a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 16 e o verso 17. A igreja global. A igreja global inclui todas as pessoas que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Estas pessoas entrarão no céu. Hebreus capítulo 12, do verso 22 ao 23 e Apocalipse capítulo 20, verso 15. Nela estão incluídas todas as pessoas que confessaram o nome de Jesus em todas as épocas, em todos os lugares. É preciso ser membro do Ministério Graça para fazer parte da igreja global? Não. Todas as igrejas que ensinam fielmente a palavra de Deus são ótimas, mas nenhuma igreja pode salvar a ninguém. Quais são as pessoas que fazem parte da igreja global? Todas as pessoas que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, do verso 12 ao 15. A igreja global é o corpo de Cristo. Jesus, fisicamente, foi embora para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo aqui vivendo em nós, a igreja global. E nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. O corpo de Cristo é um só corpo, mas tem muitos membros, todas as pessoas salvas por ele. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao 14. Só existe um corpo de Cristo e um Espírito, uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 6. Todos os salvos por Jesus são da mesma igreja. Cada membro do corpo de Cristo faz parte da sua igreja e é importante e necessário para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 16. A igreja local. A igreja local é um grupo de pessoas salvas por Jesus que se reúne num local específico. Há muitas igrejas locais ao redor do mundo. O apóstolo Paulo começou muitas igrejas locais. Romanos capítulo 16, do verso 3 ao 5, 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, Gálatas capítulo 1, verso 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. A igreja local é muito importante por várias razões. Uma delas é porque é na igreja local que você manifesta a sua aliança com Deus. Quando você nasceu de novo, você fez uma aliança com Deus, onde tudo que é dele é seu e tudo que é seu agora é dele. Existem muitas promessas na palavra de Deus para aqueles que estão em uma aliança com ele. Veja como essa aliança se manifesta dentro do contexto da igreja local, trazendo grandes bênçãos para você. Primeira bênção, a proteção de Deus. A aliança com Deus implica num compromisso com a igreja local, frequentando as reuniões e submetendo-se voluntariamente aos pastores e seus representantes autorizados como os líderes de equipes. O verdadeiro seguidor de Jesus vai querer obedecê-lo. A sua palavra diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, verso 25. Veja como a palavra de Deus mostra claramente que a proteção espiritual está ligada intimamente com a nossa submissão para com nossos líderes espirituais.
Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita para vós outros. Hebreus capítulo 13 e o verso 17. A segunda bênção, a prosperidade de Deus. A sua aliança com Deus e a sua igreja implica numa entrega total a Ele. Agora tudo é dele. Lucas capítulo 14, verso 33. E o seu coração busca em primeiro lugar o seu reino, sabendo que depois disso, Ele mesmo lhe acrescentará todas as demais coisas. Mateus capítulo 6, verso 33. No item 5 desta mesma lição, você verá como a prosperidade de Deus está ligada intimamente com as nossas atitudes e ações quanto aos dízimos e às ofertas no contexto da igreja local. A terceira bênção, felicidade nos relacionamentos. A sua aliança com Deus implica em ter aliança com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Na equipe, com a ajuda do líder da equipe e dos demais membros, você aprenderá a andar no amor de Deus e construir relacionamentos sadios e duradouros. A sua aliança com Deus também implica em grandes bênçãos para a sua família. Atos capítulo 16, verso 31. Você também aprenderá a aplicar a fé e cooperar com Deus para a salvação de toda a sua casa. Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao 31. Porque o Espírito Santo mora em você. Agora você tem o poder de perdoar a todos. Nunca permita que uma mágoa esteja no seu coração. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses capítulo 3, verso 13. Atenção, discipulador! É muito importante perguntar ao discípulo se ele tem alguma mágoa contra alguém, ou se ele está de mal de alguma pessoa, ou ainda, se ele não fala com alguém. Ajude-o a entender que ele agora é capacitado pelo Espírito Santo que mora nele para perdoar de coração a todas as pessoas. Pergunte-lhe acerca dos seus relacionamentos familiares. Equipes. A melhor maneira de ter intimidade e comunhão uns com os outros na igreja local é através das equipes. Cada um é membro do outro e precisamos ter comunhão uns com os outros. A igreja local é subdividida em equipes, que se reúnem nas casas de seus membros. No tempo do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, um grupo de irmãos, como uma equipe, se reunia na casa de Áquila e Priscila, 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. Em Jerusalém, os seguidores de Cristo se reuniam frequentemente para ouvir a doutrina dos apóstolos e orar, mas também comiam juntos e tinham comunhão, intimidade entre eles. Atos capítulo 2, verso 42. A igreja local em Jerusalém se reunia, primeiro, no templo, grandes reuniões, e em segundo lugar, nas casas, pequenas reuniões. Atos capítulo 2, verso 46. Esses exemplos da igreja local em Jerusalém é interessante. Cremos que é muito importante que todo seguidor de Jesus seja fiel. Primeiro, nas celebrações que são os cultos regulares, onde a igreja local toda se reúne para adorar o Senhor, ouvir dele e celebrar o que ele está fazendo. E em segundo lugar, nas equipes, para sermos uma verdadeira família, estamos sempre juntos. Atos capítulo 2, verso 44. Como membros do mesmo corpo, somos irmãos. Como Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, verso 16. Se tiver um irmão padecendo necessidade, o que um irmão que tem mais recurso deve fazer? Não fechar o coração e ajudá-lo. 1 João capítulo 3, verso 17. Não devemos amar só com palavras, mas de fato e de verdade. 1 João capítulo 3, verso 18. Dízimos e ofertas. Tudo que existe foi feito por Deus e é dele. Tudo que nós temos foi emprestado por Deus.
e nada pertence a nós mesmos. O que temos foi apenas colocado em nossas mãos para administrarmos. Deus mandou seu povo separar a primeira 10ª parte de tudo que ganhavam, o dízimo, para o financiar o trabalho de Deus. Gênesis capítulo 14, verso 20. Gênesis 28, verso 22 e Deuteronômio capítulo 14, verso 28 e 29. Para suprir as próprias necessidades, o povo podia usar os 90% que sobrava. O que é um dízimo? Dízimo quer dizer a 10ª parte, ou seja, 10%. Por exemplo, se você ganha R$10, seu dízimo será R$1. O dízimo de R$20 será R$2. O de R$30 será R$3. E assim por diante. O dízimo de R$100 será R$10. O dízimo já pertence à obra de Deus e não é para o nosso uso. Como é que roubamos a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, do verso 8 e o verso 9. Quando entregamos o dízimo para Deus, o que promete dar para nós? Bênçãos sem medidas e repreender o devorador. Malaquias capítulo 3, do verso 10 ao 12. O dízimo deve ser dado numa atitude de fé, alegria e adoração. Provérbios capítulo 3, do verso 4 ao 10, Malaquias capítulo 3, do verso 13 ao 18 e Deuteronômio 26. Muitas leis do Antigo Testamento não são repetidas no Novo Testamento, mas podemos ver que Jesus e o autor de Hebreus ainda ensinavam que o dízimo não deveria ser omitido. Mateus capítulo 23, verso 23 e Lucas capítulo 11, verso 42. Hebreus capítulo 7, versículo 8. A oferta é algo além do dízimo. Tiramos nossas ofertas dos 90% que sobrou. Não é uma quantia certa. Podemos dar a quantia que Deus nos mostrar. Em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo estava pedindo uma oferta generosa das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Deus promete abençoar abundantemente a pessoa que dá generosamente. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Como ofertar? A oferta deve ser dada com muita alegria. Não importa a quantia, dê o valor que Deus colocar em seu coração, mas nunca com tristeza ou forçadamente. Deus ama quem dá com alegria. 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 6 ao 7. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos à próxima mensagem do Manual do Discipulador. EDA, uma só equipe, somos EDA, multiplicando e formando EDAs.